Depois, nós temos a norma regulamentadora número 23, que vai falar sobre proteção contra incêndio. Essa norma ela é específica para combate a incêndio. Então ela vai falar um pouco sobre o que a empresa tem que ter, as medidas que ela tem que adotar, como que funciona toda essa parte. Então, na maioria das nossas unidades, nós temos aí toda a parte de extintores, hidrantes e, em alguns casos, até sprinklers, né, que são chuveiros automáticos. Além disso, nós temos a equipe da brigada de emergência que está preparada para alguns tipos de situação. Então, todas as unidades têm a sua brigada própria, ela está identificada geralmente com o cordão do crachá vermelho, tá? Então, caso tenha algum problema aí, ou você identifique alguma coisa, um extintor, por exemplo, caído, ou um extintor fora do lugar, um extintor obstruído, avise a brigada para que ela possa tomar a atitude necessária para deixar esses equipamentos sempre dispostos para caso de um tipo de incêndio. Além do cordão do crachá, nós temos o organograma da brigada, que também fica disposto nas lojas ou nas empresas da CTDI, onde ele está com a disposição ali de todos os brigadistas. É um organograma. Geralmente a gente tem uma divisão com liderança, coordenação, para que fique uma coisa mais organizada e em um caso de incêndio a gente consiga atuar de forma ágil, consiga resolver o problema para evitar que os danos maiores ocorram e um dano como esse, né, como um incêndio que pode começar com um princípio e virar um incêndio de grandes proporções, pode nos custar até o nosso emprego. Então é por isso que é importante você sempre avisar caso identifique alguma situação fora do normal, vamos chamar assim, com a parte de combate a incêndio. Além disso, nós temos uma coisa que nós chamamos de plano de resposta à emergência. Esse plano de resposta à emergência está ligado diretamente com situações potenciais de risco que nós podemos ter nas unidades, e essas situações elas são treinadas, avaliadas e melhoradas as ações para cada uma delas. Então nós temos exemplos aí dentro do nosso plano de resposta à emergência. Princípio de incêndio, incêndio ou até mesmo explosão, dependendo do caso da unidade que tiver. Podemos ter um acidente, um mal-estar, um mal súbito, um vazamento, derramamento, choque elétrico, pane elétrica ou queimaduras, dependendo dos casos. Então, esse documento ele fica disposto na empresa, caso você queira ter acesso a ele, pode contatar o seu líder, a CIPA ou até mesmo a brigada ou a segurança do trabalho que pode te fornecer mais informações sobre esse documento, mas a brigada ela é treinada constantemente para poder atuar frente a essas situações, para que eles possam estar preparados, né? O treinamento deles os preparam para isso, para caso ocorra alguma situação dessa, eles já estejam preparados. Resumidamente, o que você, que não é brigadista, deve fazer numa situação de emergência? Caso você ouça o alarme de incêndio constante na unidade, você deve abandonar o seu posto de trabalho imediatamente e seguir as orientações da brigada, seguindo a rota de fuga, que são aquelas plaquinhas verdes, né, que está na tela aí, que ela vai te direcionar para um lugar que é chamado de ponto de encontro ou um ponto seguro. E aí, esse ponto seguro, lá você vai poder receber todas as informações, né, do que aconteceu e tudo mais, e você está num ambiente seguro, a sua segurança está ok. Não corra, caso ocorra esse disparo de alarme, para chegar até o ponto de encontro. Não volte para pegar celular, nenhum dos seus pertences, pois a sua vida ela é mais importante do que um celular, do que qualquer pertence que você possa voltar. Então imagina, eu estou lá na operação, ou no chão de fábrica, ou em algum setor, e o meu celular está lá na minha sala, lá do outro lado da empresa. Você vai voltar lá numa situação de emergência para pegar, e se você pegar uma situação de risco ali no meio do caminho, você pode se machucar ou machucar alguém. Então, não corra e não volte em hipótese alguma. O nosso som da sirene, eles geralmente são audiovisuais. O que isso significa? Áudio, que ele é audível, você consegue ouvir, e visual, porque dependendo do ponto que você tiver da operação, você vai conseguir ver uma luz piscando, que é essa sirene que tem na tela aí. Então, a maioria dos nossos alarmes nas unidades que nós temos, eles são audiovisuais. Então, é importante. Ouvir o alarme, o que eu faço? Paro o que eu estou fazendo e sigo a orientação dos brigadistas, me dirigindo para o ponto de encontro o mais rápido possível, sem correr e sem voltar para buscar pertences. A CTDI, ela conta com kits de primeiros socorros. Como esse slide é aqui da matriz, nós temos 3 kits de primeiros socorros aqui na nossa matriz. Em todas as filiais nós temos kit de primeiros socorros. Algumas têm mais de um, outras têm apenas um. Mas se informe com a brigada onde fica o kit de primeiros socorros. Nesse kit de primeiros socorros existem itens apenas para situações
simples, como, por exemplo, eu me cortei, então vai ter lá band-aid, alguma coisa para fazer sutura, todas essas coisas. Não são permitidos remédios nesse kit. Como nós não temos uma equipe médica na CTDI Brasil, devido à classificação que nós temos no nosso serviço especializado de engenharia e medicina do trabalho, pela nossa classificação não é exigido que nós tenhamos isso. Porém, é importante que nós saibamos que não devemos ter remédios. E aí eu vou um pouco além disso. Como eu estou falando de remédio, não empreste remédio para ninguém. Caso você tenha um remédio aí na sua bolsa agora, ou trouxe algum remédio para dor de cabeça, enxaqueca, qualquer remédio que você utilize rotineiramente, não empreste esse remédio para outras pessoas, porque isso pode ser um risco. Por quê? Quando nós estamos num pronto atendimento e você precisa ser medicado, o próprio médico ou a enfermeira que vai te atender, ela pergunta se você tem alergia a algum tipo de medicamento. E por que essa informação é importante? Porque algumas pessoas têm alergia a alguns determinados tipos de medicamento. E se você der um medicamento a qual você não sabe que aquela pessoa é alérgica e ela possa ter algum tipo de problema, você pode responder até criminalmente por isso, tá? Então, em hipótese alguma, empreste remédio, tá bom? Além disso, o que a gente diz que é importante? Pode ser, em alguns casos específicos, muito específicos, que você faça uso de um remédio controlado e você precisa ter aquele remédio disposto, como por exemplo, uma pessoa que tem convulsão toma um remédio para convulsão. Se você tem prescrito esse remédio, né, você tem um laudo médico que você deve tomar esse remédio ele é autorizado a colocar no kit. Você tem uma quantidade dele no kit para um caso de emergência. E aí você tem que deixar uma cópia da sua receita médica, que autoriza você tomar aquele remédio no kit, e uma quantidade que você julgar necessária. Você leva, deixa com a gente vai guardar no kit, e caso necessário, somente você vai poder acessar aquele remédio. Tá bom? Então, só a título de curiosidade isso aí. Mas os kits, eles têm ali os itens básicos para o dia a dia. Mas sempre que você precisar de algo do kit, procura um brigadista que ele vai saber usar da melhor maneira possível. Beleza? Além disso, para finalizar essa parte de emergência, nós temos uma parte que nós falamos de simulação de emergência ou simulado de emergência. Anualmente, a CTDI tem que fazer pelo menos um simulado de emergência. Não quer dizer que é o único, a gente pode fazer outros locais, mas um simulado de emergência geral a gente faz pelo menos uma vez por ano. Então, participe do simulado de emergência, leve com seriedade, não é um momento para brincar, é um momento para treinar mesmo, de quanto tempo a gente demora para sair da operação, como que a brigada está atuando, e em um caso real a gente estar preparado, ter aquilo gravado na nossa mente do que nós devemos fazer. Então, o simulado ele tem extrema importância e nesse simulado a gente testa aqueles eventos que estão no plano de resposta à emergência, que a gente já citou anteriormente. A norma regulamentadora número 24 vai falar sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Então vai falar desde as condições de quantos banheiros eu preciso ter, quantos bebedouros, como que deve ser o refeitório, coisas nesse sentido. Além disso, toda a parte de higiene, né? Então como que eu devo fazer a higienização das mãos e tudo mais. E aí eu queria pedir encarecidamente uma atenção para isso. Por quê? Muitas vezes a gente acha que isso é bobagem ou que eu já sei e tudo mais, mas eu peço que vocês se conscientizem sobre o uso dos refeitórios, do banheiro, dos sanitários, todas essas coisas. Por quê? Porque a gente está num lugar que o uso disso é feito de forma comum. Então você não vai usar um banheiro exclusivo para você, vai ter um banheiro que você vai dividir com outras pessoas. Então o mínimo que a gente espera é que você use ele de forma consciente, né? Se coloque no lugar das pessoas da limpeza, se coloque no lugar da outra pessoa que vai utilizar. Então, sabendo disso, o que nós pedimos? Deixe o banheiro da forma que você gostaria de encontrar. Então, jogue papel no lixo, não urine no chão, coisas que parecem básicas, né? Até engraçadas de se dizer, mas muitas vezes a gente tem problemas relacionados a isso. Então, faça a sua parte e ajude o pessoal da limpeza aí relacionado a isso. Por fim, essa norma, o que a gente fala é o seguinte: nós temos aí nas filiais algumas geladeiras ou alguns micro-ondas que é para você fazer o uso, né, para esquentar suas refeições, caso você leve refeições aí para a unidade, para você poder ter um ambiente aí de poder usar isso. Porém, da mesma forma que eu falei do sanitário, isso é de uso comum. Então a gente deve seguir algumas regras para a gente não ter problemas, como por exemplo,
o número de geladeiras é limitado e o número de pessoas é grande. Então não coloque bolsas térmicas dentro da geladeira ou bolsas grandes, né? O máximo que a gente pede ali não é o ideal, mas se for colocar alguma coisa, coloque uma sacola simples ali com o seu Tupperware, com a sua Marinex ali, alguma coisa que você leva com a sua comida, para otimizar o espaço dentro da geladeira e caber a alimentação de todo mundo que vai levar. Cuidado ao utilizar os micro-ondas, né? A gente sabe que micro-ondas, se você colocar coisas metálicas e ligar ele, pode ter algum tipo de problema, né? Como pegar fogo, coisas nesse sentido. Então tome cuidado com isso, tá? Então se atente a isso para a gente não ter nenhum tipo de problema. E por último, provavelmente aí na sua unidade, aqui na matriz é definido todas as sextas-feiras, né? A, as geladeiras elas são higienizadas. Então tudo que você tem lá dentro, todos os seus pertences, você deve retirar de lá de dentro. Caso você tenha algum pertence, né? Certifique-se aí na sua unidade quando que é essa data. Geralmente é a sexta-feira. Mas se você comprou, por exemplo, um refrigerante, está lá na geladeira e você não vai mais tomar, quando chegar nessa data, joga fora, porque senão vai ficar acumulando coisa lá dentro, né? Isso eu estou falando para um exemplo de refrigerante, mas pode ser um queijo, pode ser uma margarina que você comprou, alguma coisa nesse sentido. Então retire da geladeira. Caso não seja feito, a orientação que nós passamos para o pessoal da limpeza é que seja descartado tudo que estiver dentro da geladeira após o horário que nós colocamos. Aqui no caso da matriz é às 15 horas. Então, sexta-feira às 15 horas, o que tiver lá dentro da geladeira, se você não tirou, vai para o lixo. Tá bom? Inclusive frascos, potes, o que tiver lá dentro vai para o lixo. Porque a gente precisa manter uma ordem e uma organização. Então, contribua aí, faça a sua parte para ajudar a gente nesse aspecto. Depois, nós temos a norma regulamentadora número 26, que vai falar um pouco sobre sinalização de segurança. Então, o que a gente precisa falar basicamente nessa parte? Siga a orientação de segurança, a sinalização. Pode ser uma placa dizendo não corra, pode ser uma placa dizendo use corrimão para subir a escada, pode ser uma demarcação no solo. Então, se ali tem demarcado que é ali que tem que colocar um televisor, colocar um carrinho, colocar alguma coisa, faça conforme está explicado, né? A sinalização deve ser seguida. Além disso, existe uma sinalização própria para produtos químicos. O que é importante a gente saber de produtos químicos? Toda empresa utiliza produtos químicos, nem que seja aqueles produtos domissanitários para limpar banheiros ou coisa nesse sentido. Esses produtos, eles podem ser prejudiciais para a nossa saúde, dependendo se ele for misturado com algum item que não deve ser misturado, se ele respingar no nosso olho, na nossa pele, mas então a gente tem que ter um cuidado com esses produtos. E dentro da indústria, dentro das empresas, é obrigatório que todo produto químico tenha um documento que é chamado de FISP, que significa Ficha de Instrução de Segurança de Produtos Químicos. Essa FISP, ela tem que ser disposta aonde o produto ele é utilizado. O que consta nessa FISP? Consta qual é a validade do produto, consta o risco que esse produto causa. Então, se ele cair no seu olho, o que você deve fazer? Se ele cair na sua pele, o que você deve fazer? Se ele for ingerido, o que você deve fazer? Se ele é inflamável, se ele não é? Várias informações de segurança, assim como as do rótulo. Então, pode ser que você já tenha tido contato com essa FISP, mas indiretamente, você não sabia que ela tinha esse nome, né? Como que você teve contato com isso? Provavelmente você já viu algum frasco escrito assim, ó, mantenha fora do alcance de crianças. Ou você viu lá, inflamável, cuidado, né? Algumas advertências que tem no frasco que são relacionadas à FISP, porque elas são tiradas de lá. Além disso, nós temos determinado, né, em todas as nossas unidades, qual produto pode ser utilizado em cada departamento, em cada setor. Então, se você trabalha num setor onde não foi previsto o uso de um produto químico, você não deve usar esse produto químico, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa matriz, nós temos lá no setor de laboratório, feito soldas, entre outros trabalhos que exigem alguns produtos químicos que estão na tela aí. Por exemplo, solda em barra, ela é derretida e fica líquida, barra dessoldadora, que é para soltar a solda, fio de solda, pasta de solda, álcool isopropílico, fluxo e os demais produtos que estão aí na tela. Então, esses produtos eles só devem ser utilizados lá dentro do laboratório, no setor de reparo. Eu não devo utilizar esses produtos fora desse departamento, desse setor. Por quê? Porque esses produtos eles foram mapeados naquele setor e logo que eles foram mapeados, tem as recomendações lá na FISP de quais os EPIs que têm que ser utilizados. Então, desta forma, lá vai estar protegido para esses tipos de itens. Se você pegar, por exemplo, um álcool isopropílico e colocar ele num outro setor, por exemplo, eu coloquei ele no setor de logística, eu coloquei ele no setor de atendimento, no setor
estoque, não faz sentido ter esse produto lá. Então ele não pode estar lá porque não foi mapeado para aquela função. Eu vou passar alguns slides rapidamente, só para vocês verem que aqui na nossa matriz eu tenho, ó, no laboratório são outros produtos, no setor de laboratório, que a gente chama de zebra aqui na matriz, tem outros produtos, no setor de produção são outros produtos, então cada setor ele tem determinados produtos que são utilizados. E você só deve utilizar, ou seja, só são permitidos o uso dos produtos químicos que foram determinados para aquele setor. Daniel, estou na dúvida se eu posso usar esse produto nesse setor. O que eu devo fazer? Procure seu líder. Ele vai contatar o departamento de segurança e a gente vai recomendar como utilizar esse produto lá, caso tenha necessidade realmente de utilizar, ou a gente vai orientar a não utilizar devido à falta de utilidade de usar aquele produto naquele setor. Porque às vezes já tem um outro produto que faz a mesma função, tá bom? Então, só para a gente saber. Então, não levem produtos pessoais para a empresa, não pode fazer isso. Não solicitem produtos sem o conhecimento, sem a conivência aí da segurança de trabalho. Então, isso vale desde o gerente até nós que somos funcionários da empresa. Então, não peçam produtos sem a segurança do trabalho estar sabendo, porque isso é um risco para a operação, ok? Depois, nós temos, por último, a última norma que eu vou falar, é a norma regulamentadora número 35, que fala de trabalho em altura. Para definir trabalho em altura, a gente precisa entender que trabalho em altura é toda atividade que ocorre acima de 2 metros do solo, do chão. Então, se você vai fazer uma atividade em altura, passou de 2 metros de altura, ela é já considerado atividade ou trabalho em altura. Todo trabalho em altura deve ser precedido de liberação de trabalho. Essa liberação visa identificar quais são os riscos daquela atividade e quais são os controles em cada etapa da atividade. Por exemplo, aqui na matriz nós temos uma escada similar a essa que está na imagem. Para você buscar essa escada, ela exige um cuidado, carregar em dois, temos que desviar de alguns obstáculos aéreos, então ela tem que ser erguida, abaixada, para poder fazer esse transporte. Então, isso existem riscos. E dentro dessa liberação de trabalho, ela vai prever esses riscos e qual é a forma adequada de evitar que eles virem acidentes. Então, se você vai executar atividade em altura, tudo isso que eu falei é importante para você. Quem vai executar atividade em altura tem que ter treinamento para tal, tem que ter sido avaliado e considerado apto fisicamente, psiquicamente, e além disso ela tem que ter autorização da empresa para fazer esse tipo de atividade. Caso seja o seu caso, além de tudo isso que a gente falou, tem que estar utilizando todos os equipamentos de proteção e tem que ter uma liberação de trabalho, ok? Então, se for o seu caso, é isso que você precisa. Se não for o seu caso, Daniel, eu não vou trabalhar em altura. A atividade em altura ela também pode te impactar de forma indireta. Como assim me impactar de forma indireta? A pessoa que vai trabalhar em altura, ela provavelmente vai levar algum tipo de ferramenta, como alicate, chave de fenda, coisas nesse sentido. Se você não tem uma liberação e você não vê os riscos que estão atrelados a essa atividade, isolando a área, por exemplo, né, que é uma das etapas da liberação de trabalho, você pode ter algum colaborador embaixo da escada, enquanto o colaborador está trabalhando lá em cima, e cair um alicate lá de cima, atingindo você, que nada tem a ver com aquela atividade em altura, né? Diretamente, mas indiretamente você está envolvido. Então, por esse motivo, caso você identifique alguma empresa terceira chegou lá no seu posto de trabalho, colocou uma escada, começou a mexer lá no ar-condicionado, alguma coisa nesse sentido, avise imediatamente, deixe o local e avise imediatamente seu líder ou o responsável da CIPA, aí, o pessoal da CIPA ou da segurança do trabalho, para que ele entenda o porquê que aquela atividade está ocorrendo sem a devida liberação ou porquê que está colocando os demais colaboradores em risco. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina todas as partes de normas regulamentadoras e agora a gente vai passar para uma parte que a gente vai falar um pouco sobre o acidente em si, como controlar, o que é, como ele é causado, coisas nesse sentido. Beleza?